Deus é santo. Os santos anjos estão lá na presença dele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Justiça. Ele é justo, queridos. Justo. O Senhor nosso Deus é justo e nós podemos ser justos. O Senhor é fiel, fidelidade. Deus é fiel e nós podemos também ser fiéis. Podemos. Misericórdia, amor, bondade. Tudo isso descreve o Senhor nosso Deus. Ainda tem mais. Tem Emanuel, Deus conosco. Vê? O Senhor Jesus esvaziou a si mesmo, deixou ser a forma de Deus e veio em forma de homem para conviver conosco. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Jesus é o Senhor nosso Deus. E querido, qualquer mudança significativa nas nossas vidas tem que estar focada em Deus. Qualquer mudança realmente radical e que vai trazer benefício à sua vida, tem que ter uma mudança em relação a Deus. Eu não sei, querido, como é que está a sua vida hoje. Eu não sei se você já tomou uma decisão para seguir Jesus. Eu não sei se você já decidiu, se não, a partir de hoje eu vou viver uma vida de fé. Eu vou servir ao Senhor Jesus. Talvez você não tenha tomado essa decisão ainda hoje. E hoje seja o dia de você tomar essa decisão. Porque hoje você está tendo a oportunidade de conhecer algo a respeito de Deus. E se você não conhecendo isso, você precisa tomar uma decisão. E se essa decisão for uma mudança, então mude. Tome uma decisão. Tome uma decisão por Cristo. Tome uma decisão por Jesus. E queridos, talvez você já tenha tomado uma decisão. Talvez você já seja um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo. Como eu, como você. Mas talvez sua vida tenha sido uma vida que está, como uma pessoa gosta, Raimundo. Pé na igreja e outro no? Não ouvi não. Crente Raimundo. Pé na igreja e outro no? Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós e nos livre disso. Eu não sei se você está assim, eu não estou aqui para lhe acusar. Mas hoje é um dia também de confronto, é verdade. Em amor. Sem violência, sem grosseria, sem acusação, sem apontar. Mas a sua vida precisa de uma mudança nessa área, então você precisa estar focado em Deus, a sua mudança em relação a Deus. Então sua vida precisa ter mudança. E se sua vida está focada em Deus, se sua vida já houve uma mudança em relação a isso, mas que está tendo dificuldade, então a gente vai para uma perguntinha que não quer calar de jeito nenhum. O que se deve esperar de uma pessoa que declara ter tido um encontro com Deus, um Deus tão tremendo? Pode deixar. Proposta. Vou pensar nessa pergunta mesmo. O que se deve esperar de uma pessoa que declara ter tido um encontro com Deus, um Deus tão tremendo? O que é que se deve esperar? É o que nós vamos ler agora. Vamos lá, querido? Segundo ponto de nossa mensagem de hoje. Se você teve um encontro com Deus, com esse Deus tremendo, com esse Deus que nós só demos umas pinceladas a respeito da sua natureza, dos seus nomes, dos seus atributos. Mas esse Deus que você já conheceu, que já serve, que já está caminhando com Ele, o que se deve esperar de mim e de você é uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento. Quem tem uma experiência com Deus, querido, quem tem uma experiência com Deus, não consegue ficar do mesmo jeito. Não consegue. É algo especial. Querido, você tem um encontro comigo? Pode ser que você seja impactado, pode ser que você se sinta bem, pode ser que fique indiferente, pode ser que ache até ruim. Mas é impossível um ser humano se encontrar com o seu Deus e ficar do mesmo jeito. A conversão, queridos, conversão é um encontro com Deus. Talvez o encontro mais importante que uma pessoa possa fazer na sua vida. E ela tem um resultado muito claro, um novo nascimento. Quando você nasceu, você veio de dentro de sua mãe e veio ao mundo, você nasceu fisicamente. Há um outro nascimento que vem do alto, que vem de cima. E ele se dá na conversão. É arrependimento para com os pecados. Conversão é isso. Eu pequei contra o Senhor. Isso é arrependimento. Arrependimento é fé. É você dizer,
na cruz por mim, foi o bastante para me salvar. Eu coloco a minha esperança nele. Isso é fé. A conversão é batismo. Não há convertido no Novo Testamento sem batismo. Nós não podemos negligenciar isso. É arrependimento, é fé e é batismo. É o momento quando nós estamos lavados no sangue de Jesus. É o momento quando nós testemunhamos a respeito de Jesus Cristo. Você já viveu uma vida assim? Você já teve esse processo? Você se arrependeu do seu pecado? Você tem fé em Jesus? Você já desceu as águas do batismo? Porque conversão é um encontro com Deus que transforma a vida das pessoas. Conversão é um encontro com Deus que resulta em novo nascimento. Conversão. Essa é a pergunta que não quer se calar. Quando você se encontra com Deus, que tipo de comportamento é o que você vai ter de agora em diante? Como é que você vai andar depois que você tem um encontro com Deus? Efésios capítulo 4, queridos, responde essa pergunta. E é onde eu vou ficar agora até o fim da mensagem. É onde eu vou enfatizar agora até o fim da mensagem. Pastor Josimar tem tratado 2 temas especificamente aqui nas mensagens nos últimos finais de semana, relacionado à santidade e vida cristã. E tudo a ver esse tema da nossa mensagem de hoje também. Queridos, Efésios capítulo 4, versículo 17 a 32. Eu vou abrir aqui. Você não precisa abrir aí, eu sei, por causa da dificuldade com a leitura que nós estamos tendo aí com a luz. Mas, por favor, me acompanhe. Fique apenas me acompanhando aí, em nome de Jesus. E a gente vai conseguir ter êxito aqui no nosso propósito de concluir a nossa mensagem de forma edificante. 4:17, versículo 17 e 18. Ele diz assim na palavra de Deus, no Efésios: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Como é que você tem que viver, querido, depois que você tem um encontro com Deus, um Deus tremendo? Muito simples: andar de forma diferente dos gentios. Como é que você diz que tem um encontro com Deus e tem um estilo de vida diferente do mesmo jeito que os gentios têm? Não pode haver. É uma mudança de vida que é diária. Como é que você teve um encontro com Deus e não tem um novo modo de pensar que seja edificante, que seja útil, queridos? Queridos, às vezes a gente fica enchendo a nossa mente de pensamentos inúteis, fúteis, passageiros. Cuidado com o que você pensa, querido. Que antes da gente tropeçar, cair, a gente perde até a batalha aqui na mente. É na mente que nós perdemos as batalhas. Então, quando você desenvolve um modo de pensar diferente, nada que vem à sua mente que não seja edificante e útil, você guarda, você coloca para fora, deixa para lá. Versículo 18: não endureceu o coração. Deus tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne entre nós para que nós pudéssemos, queridos, estarmos sensíveis. Um coração de pedra endurecido, ele não fica sensível às necessidades dos outros, não fica sensível aos pecados. Então tome cuidado para não endurecer seu coração. No versículo 19, nós temos a continuidade dessa lição que o Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo, traz para nós. Cuidado para não ficar insensível ao pecado. Versículo 19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda sorte e espécie de impureza. Quando a gente fica insensível ao pecado, querido, a gente vai descendo a escadinha, um degrau atrás do outro. Daqui a pouco, cara, a gente está de volta no mundo, vivendo como gentil, como pagão, sem valor, sem padrão, sem Cristo. Vê que coisa terrível. Nós precisamos estar ligados a respeito dessas coisas. No versículo 20, tem outra coisa importantíssima: focar no modelo do mestre. Não é o pastor Josimar, não sou eu, não é ninguém, é Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo, Jesus é a referência, Jesus é o paradigma que a gente tem que estar focado e olhando, porque é um modelo perfeito, é um modelo perfeito que está lá para nos ensinar, para nos edificar. Se você pisar nos pés de Jesus,
Jesus, nas pisadas de Jesus, você não vai se decepcionar. O versículo 20 diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Quem é o nosso mestre? É Jesus. E usa pessoas. Os discipuladores, os líderes de célula, os supervisores, aqueles pastores que Deus vai levantar aqui para auxiliar o pastor Josimar na supervisão dessa igreja. Essa liderança tem que ser honrada, tem que ser, né, a gente tem que dar muita honra a essas pessoas, mas sem esquecer que são homens que podem tropeçar, que podem cair, mas Jesus não. Jesus é o foco, Jesus é o mestre, Jesus é o mestre. E ele continua no versículo 21, falando ainda de Jesus. Nós precisamos firmarmos a verdade. 21 diz assim: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Firmar-se na verdade. A verdade, queridos, é Jesus. A verdade é Jesus. Essa é a verdade. Jesus. Nós precisamos nos despir da antiga forma de viver. Deixa para lá, querido. Versículo 22. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Um velho homem que está o tempo todo lutando contra nós aqui, queridos. Eu não sou diferente de vocês, que está o tempo todo querendo nos enganar, nos seduzir. Nós precisamos deixar para lá essa antiga forma de viver. Vamos passar, querido. Essa antiga forma de viver, e viver de uma forma diferente. Nós precisamos pensar novo, pensar diferente. Pensar novo e pensar diferente. Versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. Queridos, a forma da gente enxergar as coisas é muito importante. Quando nós olhamos de forma negativa, quando nós olhamos de forma... Muitas vezes o inimigo trabalha na nossa mente e faz com que a gente não perceba as coisas boas, as coisas preciosas, as coisas agradáveis que nós temos na nossa vida, e ficamos só olhando para os defeitos, só olhando para as dificuldades, só apontando os erros, só apontando o que não está certo, o que não está correto. Não deixe o inimigo de Deus fazer isso na sua mente. Mude, revestir-se do homem novo, semelhante a Deus, justo, santo, vivo da verdade, é o que diz o versículo 24. Nós estamos aqui agora como novas criaturas, feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos viver essa vida de forma justa, de forma santa, separada do pecado. Nós precisamos viver essa vida, porque nós vivemos uma vida hoje, que é uma vida que foi gerada, vinda da verdade. A verdade é Jesus, eu falei isso agora há pouco, agora atrás. Versículo 25 chama a atenção da gente para a gente deixar a mentira e falar a verdade. Quantas e quantas vezes tem mentirinho e mentirão só na cabeça da gente. Mentirão é só. E é algo tão comum na vida das pessoas que as pessoas fazem sem perceber. Ah, diga aí que eu não estou não no telefone, vê? Mentirinho ou mentirona? Não existe isso, é mentira. Deixar a mentira e falar a verdade é algo que a gente precisa fazer. Tenha autocontrole. O versículo diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Nós não devemos ficar irados, mas se porventura ficarmos, não deixe isso ir até o fim do dia. Resolve isso. Tira esse sentimento ruim do coração, da mente. Se feriu, se causou dano a alguém, vai lá, pede perdão, resolve essa situação. Não fica desse jeito. Mas o alvo é ter autocontrole. É controlar a emoção e não deixar que ela transborde de uma forma que machuque ou que cause ferimento a ninguém. Versículo 27. Não dê lugar ao diabo. Em algumas traduções, não dê brechas. Lá em Israel é semelhante em algumas regiões daqui do Nordeste, rochosos. Às vezes os guerreiros se tocavam assim entre uma grande pedra e outra, numa brecha, e lá eles ficavam atirando seus dardos, suas flechas, suas lanças no inimigo. E o inimigo não conseguia atingir, que quando lançava seus de volta, ele se escondia de trás da pedra. A expressão tem muito a ver com isso. Se você dá brecha ao diabo, é você abrir uma fissurazinha. Nós somos nordestinos, nós temos açudes, barragens, para conter água
pode ser nossas casas. Se uma dessas barragens tiver uma fissura, pequenininha que seja, um pequeno vazamento, se ele não for consertado, ele pode fazer com que aquela parede daquele açude arrombe e a água se perca e você tenha todo o prejuízo. Da brecha, dê lugar ao diabo, é você deixar com que ele entre, e ele vai entrar na sua mente, como eu já tenho dito a vocês aqui em outras mensagens. Ele vem aqui, que é aqui onde nós ganhamos e perdemos a batalha primeiro. Quando nós lhe falamos de não dar lugar ao diabo, é aqui em primeiro lugar, porque antes de você fazer qualquer coisa, é aqui que você decide se vai fazer ou não. É aqui. Se eu olho para você com um olhar indecente, com desejo no meu coração de ter você como amigo, eu perdi a batalha aqui primeiro, amada. Aqui primeiro. Mas se porventura, infelicidade, vier um pensamento desse no meu coração, eu vou dizer, isso não é de Deus. E eu repudio e tiro isso da minha mente. E eu não vou olhar para você desse jeito. Eu vou continuar a olhar para você como minha irmã amada, minha preciosa irmã. É isso que eu tenho que fazer. E eu estou dando um exemplo prático de não dar lugar ao diabo. Ele continua exortando, não furte. Tem alguém aqui que furtava, que continua furtando? Deus me livre. Mas trabalhe. Além da questão do trabalho ser algo tremendo, tem a questão de, trabalhando, ter renda. E ter renda, ajudar os outros, especialmente os necessitados, e especialmente a família da fé. Versículo 29. Falar o que é útil e edificante. A boca fala o quê? Vamos repetir? A boca fala. Foi fraco, ixi, o pastor Josimar está se arrepiando na hora dessa. A boca fala. O coração está cheio, querido. Abra a sua boca para falar coisas úteis. Abra a sua boca para falar coisas edificantes. Abre sua boca para estar falando miolo de pote, para estar falando o que não presta, o que não edifica. Tu está agradando ao Senhor? Não. Está agradando ao inimigo, está dando brecha. Não tem jeito. E há várias situações que isso pode acontecer, que ele tem que ficar ligado. Eu já falei aqui hoje já. Para de olhar para os defeitos, para de olhar para aquilo que não está dando certo. Vê as qualidades, vê algo bom. E lógico, a gente precisa corrigir. Se o irmão está tendo uma atitude que é desagradável ao Senhor, em primeiro lugar, com amor, com carinho, em particular. Chega no ouvido dele e fala, ó, vê só, que tal se você fizesse as coisas dessa forma? Não seria melhor? E aí você deixa de falar algo que não é útil, que não é edificante, e fala algo que é útil e edificante. Versículo 30 fala de jamais entristecer o Espírito. E não tem nenhuma outra forma que você possa entristecer o Espírito Santo que não seja o pecado, querido. O pecado é que entristece o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos lutar contra o pecado. Versículo 31. Livrar-se dos sentimentos ruins. Misericórdia. Será se não há sentimentos ruins em nosso coração? Veja só o que diz aqui a palavra. Livrem-se de toda amargura. Pense no negocinho que detona a vida de uma pessoa. Um amargurado é alguém que não perdoou. Alguém que não perdoou, não liberou perdão, não tem perdão nem para si e ainda escraviza o outro. E bota algema no outro. Um amargurado é algo assim tão negativo, que tem sequelas nas gerações. E ele continua aqui, a palavra diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Cuidado com o seu temperamento. Gritaria e calúnias, bem como de toda maldade. Coisa que ele precisa deixar, querido. Deixar na vida da gente. E mais, versículo 32. Ser bondoso, ter compaixão e perdoar são algo que tem que ser presentes na vida da gente. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Bondade, queridos, é algo que nós herdamos na natureza de Deus, que Ele passou para nós.
compaixão, misericórdia. É algo que nós herdamos da natureza de Deus, que Ele passou para nós. Nós devemos ter essas virtudes nas nossas vidas. Perdoar, querido. Perdoar, 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 perdoar. Jesus falou em perdoar 70 vezes 7. Todas as vezes que você for ferido, que você for magoado, que você for ofendido, que você for injustiçado, que você for desprezado, que você for humilhado, todas as vezes você tem que perdoar. Porque essa é a cara de Cristo, é a cara da igreja que se chama pelo nome dele, é a cara de um discípulo, de um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo, é a sua cara, é a minha cara, é a nossa cara. Amados, queridos, é impossível haver mudança na vida sem você ter essas duas coisas aqui focadas na sua mente. É preciso você mudar a sua forma de ver, de enxergar e de se relacionar com o Senhor nosso Deus. E uma vez, querido, que você consegue ver e enxergar esse Deus que está tão pertinho de você, e você resolve viver essa vida de forma que agrada a Ele, uma vida que agrada ao Senhor, isso precisa ser identificado na sua vida através de uma mudança de comportamento. E o desafio hoje para nós é esse: é mudar as nossas vidas, porque nós colocamos ela diante da cruz do Senhor nosso Deus. Ismael, pode vir aqui.